Olá, bem-vindo de volta, meus amigos, a mais um episódio sobre o futuro sombrio que nos aguarda no milênio de 40.000. E hoje nós vamos entrar num assunto que eu apenas citei uma vez. Eu achei que eu já tinha feito um vídeo sobre eles, mas no caso me passou despercebido e eu não comentei ainda sobre as espécies de Abhuman que vivem no Império. Esse aqui vai ser um vídeo exclusivo de um dos tipos de Abhuman. Abhuman é um mutante estável, considerado estável o suficiente para ser humano que não precisa eliminar, porque o Império ele considera qualquer coisa que não é humana como um inimigo. Então, se tu tem um humano que foi isolado num planeta por várias e várias gerações, eles vão desenvolver algumas características peculiares. Alguns vão ser mais altos, outros vão ser mais baixos. Alguns vão ter dentes a mais, outros dentes a menos. Alguns vão ter dedos a mais, dedos a menos. E isso tudo é considerado uma mutação estável. Porém, quando essa mutação chega a nível caótica, é uma linha tênue entre o que é aceitável e o que não é. No ponto que fica caótico, a população é exterminada. E hoje, os Abhumans que nós vamos conversar são os Hatlings. Os Hatlings, assim como você deve ter percebido pelo tema, no caso, título do vídeo, também conhecidos pelo nome científico Homo sapiens minimus, mínimos mesmo. Apesar do nome, a importância deles para a guarda imperial não é tão pequena quanto a sua estatura. E os Hatlings, não confundir com os Halflings do Fantasy, apesar de ser praticamente a mesma coisa, os dois têm meio que uma cópia do Tolkien. Bem, os Hatlings são um ser humano pequeno e modificado geneticamente. Por quê? Anos e anos e anos e anos de isolamento do seu planeta natal acabou criando uma espécie anormal, um Abhuman. O planeta natal deles é chamado Ormsworld, também muitas vezes conhecido como Mundo do Orm, mas não vem ao caso. O que importa é que esse planeta, devido a vários fatores, principalmente a era sombria da tecnologia, ficou isolado e era uma colônia humana. E era uma colônia humana com condições habitáveis bem semelhantes à Terra Antiga. Então eles conseguiam plantar, eles conseguiam viver com o pé no chão. E aí, com uma abundância de colheita, porque o planeta era muito fértil e as plantas terrestres deram muito bem lá, então eles se alimentavam com uma grande quantidade de alimentos. De algum jeito, não ter predadores e ter comida em abundância, tu ia imaginar que a criatura deveria crescer. O natural é a criatura aumentar de tamanho, mas por alguma alteração genética, provavelmente a população ali do planeta já tinha uma estatura menor para começar, mas alguma mutação estável apareceu durante esses anos iniciais e todos os descendentes daquela mutação vinham com uma estatura bem pequena. E daí por diante, pela população do planeta não ser muito grande, eventualmente esse fator dominante acabou tomando conta da maior parte da população. E hoje, comparado com um humano normal, eles são muito pequenos. Tá, ok, eles têm a estatura bem menor que um ser humano normal, mas é tudo? É só essa alteração? Não. Além da estatura, todos eles, sem exceção, têm a visão perfeita. Não existe loja de óculos no planeta deles. Em Ormsworld não tem ninguém, não tem oftalmologista, lá passa fome, porque todos eles enxergam
perfeitamente, eles não têm problemas oculares e eles têm uma ótima coordenação olho-mão. Como assim? Tá caindo alguma coisa, eles conseguem rapidamente, meio que de forma instintiva, segurar o negócio no ar. Eles têm reflexos muito rápidos para aquilo ali, e isso é uma característica que provavelmente evoluiu ali deles. Como eu acho estranho isso, porque não tem predadores no planeta, não é um Death World, é um planeta, na verdade, muito bom para a vida humana, mas de alguma forma eles desenvolveram uma imensa capacidade entre olhar e agir. Eles são rápidos nisso e, na verdade, pode ser pela tendência comportamental deles. Por ser um planeta isolado, eles têm um perfil meio que de botar a mão em tudo que não tá pregado no chão. Então eles costumam roubar uns aos outros e por isso eles enxergam bem, meio que para se defender de não ser roubado, né? E também para evitar que alguém meta a mão no seu bolso e roube teus créditos. Então eles fazem o possível para meio que roubar o outro sem ser roubado no processo. E esse perfil talvez desenvolveu essa habilidade deles, que eles estão sempre ligados para ver se alguém vai meter a mão em alguma coisa que não é chamado. Então, eles estão sempre prestando atenção, sempre atentos, com uma visão ótima e com reflexos ainda melhores. E isso tudo faz deles serem naturalmente bons na função de snipers, de franco-atiradores. Por quê? Por eles serem pequenos, eles passam desapercebidos, eles conseguem utilizar uma arma de longa distância. No caso, tu não precisa ser alto para atirar a longa distância, é só de se deitar no chão e posicionar. Então a altura não ia impedir nada. E pela sua visão e rápido pensamento e ação, eles conseguem muito rápido passar de um alvo para outro, eliminando com precisão múltiplos inimigos. Por isso, eles são muito valiosos à Guarda Imperial, como franco-atiradores, como snipers. E, peraí, tu disse que eles roubam tudo que não tá pregado no chão. Pois é, não é só isso. Se fosse só isso, ia ser bom. Eles são o terror de todo comissário. O comissário é quem tenta manter a ordem e manter as coisas funcionantes e a disciplina na Guarda Imperial. No caso, os Hatlings são criminosos natos. É difícil entender. Assim, o perfil deles, o comportamento, eu vou falar bastante sobre o comportamento deles aqui. Eles geralmente são bem felizes, bem alegres, eles são bem charmosos também. E quando alguma coisa está errada, ou alguém tipo que eles gostam e são apegados é ofendido ou está sendo pisado, eles vão ser os primeiros a ir lá e brigar com a pessoa. Mas é uma bravata assim meio idiota, porque eles são minúsculos, então tipo, o cara vai chutar ele, mas ele vai ser o primeiro a enfrentar e ele não tem medo de falar o que pensa. Tudo isso deixa os comissários meio nervosos, assim, a mãozinha no gatilho da arma já tá coçando. Mas é pior do que isso. Além deles serem naturalmente assim meio aversos à cadeia de comando, eles também são ladrões, então eles gostam de pegar munição, comida, recurso, arma, tudo que eles puderem botar a mão para dar uma vantagem para eles na batalha, eles vão pegar. Não é difícil tu ver um deles com umas 8 granadas, todo mundo só recebeu uma, como é que ele tem 8? Aí tu vê que a tua sumiu. Pois é, foi ele que pegou. E se fosse só assim um roubo individual, também não ia ser tanto problema. O problema é que eles criam gigantescos cartéis de contrabando. Então tem alguém que eles conhecem que é um contato que traz tipo cigarro, e o outro ali que pega o cigarro sem pagar o imposto imperial.
E aí eles distribuem isso aí nas trincheiras em troca de comida, em troca de munição, em troca de coisa que não deveria ser usado como moeda, mas eles usam. E aí eles se enchem de material militar. E aí no momento que a munição tá ficando escassa, no momento de conflito, olha só como a inflação bateu. Eu tenho munição, mas vai custar. Eles são os grandíssimos desgraçados. E muita gente no Império quer meter uma bala no meio deles, e alguns diriam que é melhor matar todos. Porém, calma. Eu sei que genocídio é um botãozinho vermelho ali que tu pode estar querendo apertar, mas calma, não é necessário. Eles são muito mais bem do que mal. Apesar dos problemas de convivência deles, eles são um verdadeiro boost para a moral do exército. Eles têm funções muito importantes, não únicas, mas eles fazem muito bem, de maneira prática. E graças à sua habilidade natural de atirador de longa distância, tu não precisa de longo tempo de treinamento para repor baixas militares. Então, custo-efetividade, eles ainda vêm por positivo, e querendo ou não, os soldados os adoram. A maioria, pelo menos, dos soldados básicos adora esses caras. Quando tu chega num regimento novo, digamos, uma parte do regimento morreu em combate e agora os novos recrutas vão repor. Tu não conhece ninguém, tu é um excluído, tu tem que se enturmar ali. A primeira pessoa que vai chegar e conversar contigo vai ser o Ratling. Eles são muito cara de pau, alguns diriam. E ele vai chegar e falar: "Daí, novato, vem cá." Ele vai te juntar ali numa mesa de baralho. Ele vai te ensinar os paranauê, quem é quem faz o quê, quem tu deve agradar para não morrer na batalha. Se tu não quiser ser o bucha de canhão, tu fica perto daquele cara ali que ele é oficial. Aquele outro lá é meio suicida. Dizem que ele viu o pessoal de Krieg e caiu na lábia deles, ele vai se matar. Então não fica perto daquele ali, fica perto desse. Em geral, o Ratling também ele é meio maternal, assim, eles querem proteger, ajudar, entendeu? E eles cuidam uns dos outros como se fosse meio que da família. Querendo ou não, eles são gente boa, mas gente boa assim, tipo, não na questão de que ele não vai te roubar, porque ele tá te protegendo, então ele vai pegar tua granada em troca, mas ele vai te proteger, assim, ele vai te proteger ali no batalhão, ele vai te ensinar algumas coisas, e no momento de necessidade ele vai te ajudar. E no momento do campo de batalha, ele vai estar ativamente procurando matar os inimigos que estão perto da unidade dele para proteger os seus camaradas. Em geral, ter um deles na unidade, na verdade no regimento deles da unidade, é uma coisa que no começo todo mundo acha estranho, porque o ser humano no 40.000... e a maioria das pessoas nunca saiu do seu mundo natal. Então tu passa a vida inteira sabendo que todos os alienígenas são ruins, que todos os heréticos são ruins e que todos os mutantes são ruins. E aí tu chega no regimento da Guarda Imperial, novato assim, sem saber nada do universo, esperando fazer a vontade do Imperador, que tu é indestrutível, que a humanidade vem primeiro, e de repente chega ali um mutante conversando contigo. Muita gente não lida bem com essa situação, com ver um mutante assim pela primeira vez, ainda mais um mutante na guarda. É um negócio que muita gente vai ter um preconceito imenso, e alguns vão falar mal, vão fazer bullying, vão tentar bater no Ratling, apenas para ver que os outros soldados vão proteger o Ratling, porque não foi chamado para que fazer isso. E no campo de batalha, no momento que o inimigo tá chegando perto daquele desgraçado que foi totalmente intolerante com o Ratling,
E ele tá vendo ali que agora não tem mais escapatória, a munição da arma dele acabou. Ele deu 200 tiros nesse maldito orc. O orc não morreu. As histórias que o ser humano era tipo indestrutível e a coisa mais forte da galáxia era mentira. Ele enfiou a baioneta no orc. O orc usou a baioneta para limpar o dente do camarada que ele matou antes ali do regimento também. E ele falou: agora você vai ser a minha sobremesa. E no momento que o orc pega aquele cara na mão, quebra algumas costelas assim, vai engolir, BUM! Um tiro de alta precisão, bem no meio dos olhos do orc, o orc pum no chão, e o cara vê lá atrás o Ratling dando um tchauzinho com um sorriso bem filho da puta. Ele podia ter matado o orc antes, mas é uma mensagem. Mais uma vez tu me falta o respeito. Na próxima vez tu vai ser jantar de alienígena. Humanos têm que ficar junto. Eu sou um humano também, babaca. Então os Ratlings acabam ganhando o respeito, a admiração no campo de batalha pelos seus amigos e companheiros do regimento. E em si, apesar desse maneira jovial e coloquial e ser bem charmosos, eles costumam se manter mais para si. Eles não dividem muito assim os sentimentos, o que eles estão sentindo e o que eles fazem. Até porque se um dia eles forem pegos pelo comissário, o cara não pode dizer que não sabia de nada, porque realmente não sabia, enquanto ele estava ali fazendo um monte de coisa legal. Mas em si, os Ratlings possuem equipamentos para suas funções. Normalmente eles recebem um Long Lass, que é um rifle de longa distância laser. E eles acabam, por outras vias, pegando equipamentos diferenciados que não foi dado a eles, mas eles aparecem com isso aí. Coisas como armadura, instrumentos especiais, munições especiais, explosivos, óculos de visão noturna dos Tempestus Scion. Tudo que é coisa diferente, eles vão pegando. Eles têm transmissores de Vox de primeira geração. Tudo que é bom, cara, e que eles conseguem meter a mão, eles vão meter. Por isso, muito cuidado com as coisas que têm valor. Quando tu recebe o pagamento, fica longe deles. Se eles te oferecer uma bebida, não vai, porque a bebida vai ter um sonífero, eles vão pegar o teu pagamento. Muito cuidado com os Ratlings. Mas tirando essa cleptomania deles, eles são muito valiosos para o Império em geral. E a maioria dos regimentos que tem eles na sua composição os vê com muito apreço. Tanto esse valor que eles receberam a cidadania. Eles não são só abhumans estáveis, eles não são só um tipo de mutante estável. Eles são cidadãos imperiais. E isso é uma honra que a maioria das pessoas gostaria de ter. No caso, a maioria dos mutantes gostaria de ter. Quem nasce no Império já entra com a cidadania, mas os mutantes não vão ganhar esse direito, a não ser que eles demonstrem muito valor ao Império como um todo. Além da função no campo de batalha, eles também servem como scouts. Scouts seria batedores. Então, quando é necessário, o comandante não tem visão do inimigo e precisa mandar alguém na frente, geralmente eles mandam os mutantes. E no caso, eu tenho que dizer, eles não têm medo de ir na frente, porque, como eu disse, eles têm esse dever deles de proteger os seus amigos. E naturalmente os Ratlings, eles são sorrateiros. Muitas vezes nem recebem a ordem para ir na frente. Eles simplesmente desaparecem, todo mundo tranca com cadeado seus pertences, porque não sabe onde é que ele tá. E depois de algumas horas, eles aparecem de volta correndo, dizendo: o inimigo está vindo, prepare as posições. E eles falam diretamente de onde o inimigo está vindo, com quantos soldados são, quantos blindados são, qual é a posição que a gente pode fazer uma armadilha em tal ponto. Então eles são muito úteis para escoltar e proteger.
os regimentos, quando eles estão em locais sem nenhuma informação da posição ou do movimento inimigo, e eles têm um treinamento especial, apesar de eles não gostar muito de treinar, um treinamento especial para lidar e manejar com terrenos difíceis. Além de que para um ser humano de tamanho normal é bem mais difícil tu passar uma floresta densa do que para um Ratling. É muito mais pesado tu se puxar para cima do que o Ratling conseguir escalar uma pedra. Então eles conseguem ir de um ponto a outro com uma facilidade, e eles são muito furtivos, já que eles têm um peso menor, eles também fazem menos barulho ao andar. E eles costumam utilizar diversos métodos de camuflagem, como redes, assim, quando eles estão em locais de floresta, ou redes também com terreno arenoso e é mais amarronzado para camuflar com o chão. Então eles vão onde eles estão, eles tentam se camuflar com o ambiente, e eles não têm medo de, primeiro, identificar posições inimigas. Na verdade, várias histórias de que o inimigo achava que as forças imperiais vieram de um local totalmente diferente da onde eles estavam, porque os Ratlings fizeram armadilhas de barulho, começaram a dar tiro de longa distância daquela direção, o inimigo virou artilharia e começou a atirar num local totalmente vazio, enquanto os soldados de verdade não foram atingidos pelo inimigo. Então muitas vezes eles salvam várias e várias vidas da guarda com ações incrivelmente nobres. Por isso, os comandantes imperiais meio que ignoram a questão ali do furto e dos cartéis de contrabando que eles fazem, e meio que eles também não respeitam muito assim a hierarquia, porque eles são úteis e eles salvam vidas e eles matam o inimigo. É tudo que tu pode pedir para um soldado. Por isso eles são aceitos na guarda, apesar das tendências deles de cleptomania e insubordinação. E falando em guarda, é muito comum eles terem também um papel importantíssimo. Eles são cozinheiros, ué? Como assim? Cozinheiro mesmo, isso mesmo, eles fazem comida. E a comida deles é incrivelmente deliciosa. Nenhum plágio, nem nada assim, nem nada a ver com a inspiração no Tolkien e nos Hobbits dele, nada a ver, mas nessa época a GW meio que gostava de copiar uma coisa que ia ali de algumas obras de ficção, totalmente nada a ver com o Senhor dos Anéis, mas eles também, esses totalmente não Hobbits, os Ratlings, eles fazem comida e eles comem muito, mas muito mesmo. E quando eles estão em um planeta que tem algum animal ou uma criatura alienígena, eles vão tentar comer. Até tem uma história interessante de que existia um Death World, um planeta da morte. Um Death World é porque existe alguma coisa lá fora que consegue matar um ser humano. Nesse caso, era uma criatura que vivia nos pântanos e que comia seres humanos, como qualquer coisa, na verdade, é um predador apical. E a guarda conseguiu matar uma dessas, e aí o Ratling do grupo olhou para a criatura, sentiu o cheirinho dela queimada pelos tiros de laser e pensou, almoço, aliás, segundo almoço, e ele começou a cortar a criatura. E ele começou a temperar e fazer um assado ali na hora, e o pessoal comeu. Depois que eles comeram a criatura assada, essa criatura que antes era o caçador virou a caça, porque os soldados agora iam pro pântano tentar achar e identificar essa criatura, usavam armadilhas e coisas falsas, assim, iscas, para atrair a criatura do esconderijo. Quando a criatura aparecia, eles matavam e entregavam pro Ratling cozinhar. Em geral, eles fazem, assim, imagina tu comendo uma barra de alga e uma papa de proteína regurgitada e reciclada várias vezes, não queira saber de onde vem a comida imperial, e de repente tu come uma carne suculenta ali de uma criatura que é um predador que fica parado ali com bastante gordura. Ah, que delícia! Com os salzinhos, os temperos que ele conseguiu contrabandear. Então, em geral,
os Hatlings são muito bem vistos como cozinheiros do esquadrão e alguns oficiais levam eles para seu retinue. Retinue seria o pessoal que fica junto, para meio que os que trabalham diretamente para ti. É o pessoal que vai junto com o comandante e com o grupo de controle. Então, digamos, ele tem ali o pessoal da administração para ver a questão da munição, ele tem ali o pessoal que é um attaché da marinha para fazer a coordenação com a força aérea, e ele tem um cozinheiro Hatling junto no quartel-general, porque a comida deles é famosa no Império inteiro. Falando em comida famosa no Império inteiro, tu pode imaginar que eles vêm em um planeta só, não é? Eles só existem em um planeta. Como eles estão presentes em número tão grande em vários regimentos da guarda? Bem, pois eles se procriam igual coelhos. É muito rápido, e por eles não terem assim muita vergonha, eles estão sempre dando em cima de todo mundo. É meio esquisito, mas no caso eles gostam de fornicar, e essa fornicação acaba gerando várias gravidezes não planejadas, e aí ele simplesmente vai comprar cigarro e desaparece. No caso, não, tô brincando, eles têm várias famílias nesse caso também, mas a questão é que eles têm muitos e muitos filhos. Por isso, no planeta deles tem uma população relativamente grande, e aonde existe um pequeno grupo deles, normalmente eles se reproduzem em grande velocidade. Também é um motivo de a guarda imperial tentar manter os regimentos ou só de homens ou só de mulheres. Existem regimentos mistos, mas geralmente é melhor tu dividir. Tanto homens e mulheres lutam na guarda, mas é melhor tu ter regimentos separados para evitar uma gravidez indesejada, porque aí tu vai ter que parar ali, tu vai tirar o soldado do campo de batalha e repor. Então, em geral, é melhor que os Hatlings fiquem longe de qualquer mulher, porque eles vão dar em cima, e se tiver uma comunidade de Hatlings, nossa senhora, a maternidade não vai parar de trabalhar. O que o oftalmologista não tinha de serviço, a ginecologista aqui vai ter, obstetra, porque, meu Deus, eles se procriam demais. Mas, ok, então, apesar da estatura, eles têm esse hábito também. Às vezes bom, porque vai ter sempre mão de obra para lutar nas batalhas, e às vezes ruim, porque eles vão se meter em confusão. Eles vão dar em cima daquela comissária ali. Cara, não faz isso, não, Hatling, não, bum! A comissária dá um balaço. Em geral, cuidado com o comportamento deles, mas eles têm esse perfil, então é parte da cultura deles, no mundo deles isso é normal, mas para todos os outros é um pouco esquisito, é meio que um choque de cultura aí, mas tudo bem, dá para aceitar, não é algo assim também que faz eles serem totalmente anormais. E, como eu disse, as histórias sobre as suas façanhas, sobre as coisas que eles já fizeram, meio que ressoam nos acampamentos e nos alojamentos imperiais, quando tu tá lutando com um deles junto ou não, e essas histórias falam por si só, e elas aumentam a moral dos soldados. No caso, foi um Hatling que matou o primeiro tal Ethereum. O Ethereum, no caso, é uma moeda? Não é uma moeda, é o líder dos Tal. Os Tal, eles têm meio que uma casta maior, e essa casta maior são os Etéreos. E eles fazem o quê? Eles meio que emitem um feromônio, um cheiro, e os Tal, meio que cabeça de formiga, vão obedecer aquele feromônio e vão fazer a vontade do Etéreo, meio que o Etéreo fala, vamos fazer isso pelo bem maior, e eles na cabeça dele, vão fazer isso pelo bem maior, que nem o idiota. Então os comunistas espaciais, a colônia de formiga espacial, vai seguir cegamente o Etéreo, e no caso, isso graças ao cheiro. Em uma das batalhas contra os Tal, um Hatling Sniper
observou o movimento das tropas inimigas. Ele poderia atirar, mas ele não atirou. Ele observou primeiro e ele viu o inimigo então posicionando tropas, posicionando um local seguro ali. E ele estava utilizando uma clareira. O inimigo, no caso o Ratling, estava escondido. Ele usou aquela clareira para meio que fazer um acampamento avançado. Nesse acampamento avançado apareceu um tal diferente. Um tal bem vestido, trajado com roupas assim, meio que parecia uma seda. Não, todos os outros estavam armados e com armadura. E aquele ali veio vestido com uma roupa formal e elegante, parecia que estava indo num baile, além dele ser mais alto e todos os outros estarem meio que seguindo ele, protegendo ele. Na cabeça do Ratling, pensando rápido, ele imediatamente identificou: comandante! Ele apontou a arma, bem no meio do tal, e o tal, buf, caiu. Os outros tal não sabiam o que fazer, começaram a andar para um lado e para o outro que nem umas formigas tontas e começaram a sair correndo e bater em retirada desesperadamente, porque um tal, quando ele perde a conexão com o Ethereum, meio que tipo desregula. Em geral, obrigado Ratlings por mandar esse maldito inimigo da humanidade pro inferno que ele merece. E falando em batalha contra os tal são famosos por luta a longa distância e por utilizar equipamentos de ponta para detecção do inimigo, não é? Pois é, os tal estavam tentando ultrapassar uma ponte estratégica e um grupo de Ratlings se manteve ali em posições de vantagem e criou armadilhas naquela ponte. 6 vezes os tal atacaram, 6 vezes um grupo de Ratlings sozinho conseguiu segurar o avanço dos tal. Infelizmente, aí os tal jogaram sujo e utilizaram aquelas roupas Stealth Suit e mataram boa parte dos Ratlings, mas não todos. Então eles tiveram que usar suas armas mais avançadas para enfrentar um bando de humano mutante baixinho camuflado no terreno. Pois é, a tecnologia só te leva a um ponto e a habilidade do ser humano de ser simples, porém eficiente, é legendária. No caso também, existem alguns deles, alguns Ratlings muito famosos, como o Stamper Mugstart. O Stamper Mugstart é esse achão. O que ele fez? Ele tinha um cartel assim de contrabando, ele era bem rico, mas ele ficava se achando. Ele fazia duelos assim com o pessoal, digamos, ah, nossa, eu errei o alvo. Vamos fazer uma aposta, cara. Se tu acertar o alvo e eu errar, tu vai ganhar tantos créditos. O cara, fácil isso aí. Aí a pessoa tenta atirar, o alvo é bem difícil de acertar e ele atira com o olho fechado pelas costas e acerta, sendo um grandíssimo babaca, se achando, mas ele sempre dá um jeito de roubar e enganar o adversário. E no meio de uma dessas apostas dele para ganhar mais crédito, porque ele tá sempre precisando de dinheiro, nunca viu o cara gastar tudo que ganha, ele jogou umas moedas para cima e ele atirou nas moedas no ar. Uau, nossa, fodão. E aí todo mundo batendo palma. Ganhou a aposta, ele conseguiu acertar 5 moedas antes de cair no chão. De repente, batendo palma, aparece o comissário, o pessoal se espalha e o Ratling fica em posição de sentido assim: olá senhor, como está senhor? E o comissário olha para ele: ora, não é? Temos um fazedor de problemas por aqui, não é mesmo? Bem, o fundo de aposentadoria dos comissários anda meio baixo, mas se você ajudar, a gente pode resolver essa situação. No caso, ele teve que dar muito dinheiro para os comissários e para o fundo de aposentadoria deles. Então, ele fez uma doação voluntária para pagar os pecados dele. E até hoje, se alguém fala disso, ele fica todo tipo: não, meu rico dinheirinho.
Entendo perfeitamente, mas ele se achou demais e o comissário pegou ele, mas ele não morreu, ele simplesmente teve que doar tudo que ele ganhou na vida em troca do perdão. Nós também temos outros mais famosos, como o Big Kickfinger, que seria dedos rápidos. O Big Kickfinger é porque é ruim de falar, é meio trava-língua. No momento que ele chegou na sua primeira missão, ele foi rapidamente recrutado. Rapidamente ele teve um treinamento mínimo do mínimo. Só manter a arma ali, um pouco de tiro ao alvo e como recarregar a tua arma lá. Beleza, vai pra batalha, a gente precisa de gente agora. E ele foi enviado e solto num campo de batalha ativo. Normalmente tu imagina que alguém solto num campo de batalha ativo vai morrer imediatamente, que não tem noção nenhuma do que está fazendo. O Bigby manteve a calma, se posicionou num local alto, observou a situação e ele viu um pessoal que era meio que uma escolta de um culto caótico, mas não era um culto caótico qualquer. Até eu tenho que falar deles um dia. Era um pessoal bem equipado e treinado em batalha, e eles assumiam que as forças imperiais estavam totalmente irregulares ali, separadas das ruínas, e que seria um ataque fácil. Eles estavam tentando fazer uma posição num lugar alto e observar as forças imperiais, e o Bigby olhou para eles, apontou e deu um tum! Matou o primeiro. Ele viu que a arma estava meio puxando para a esquerda, matou os outros, ele eliminou todos. Em 10 minutos de batalha, ele já tinha matado o primeiro e depois ele eliminou o esquadrão. Depois disso, os seus feitos continuam sendo lendários. Ele na verdade, ele já eliminou War Bosses, ele já eliminou vários seguidores do caos. Como eu disse, não soldados caóticos completamente fanáticos, soldados caóticos frios e calculistas, equivalente a soldados de elite da guarda. Então, muito bom a ação desse sniper, tanto que hoje ele costuma ser implementado junto com os Tempestus Scions e com Stormtroopers. O seu serviço é requisitado apenas pelas forças de elite atualmente, então alguns deles sobem muito na vida graças à sua frieza em combate e à sua precisão mortal. Como eu disse, eles têm um talento natural e uma afinidade por atirar em alvo se mexendo, e com uma arma decente, eles são muito bons em matar o inimigo antes do inimigo sequer sonhar que eles estão naquela posição. Infelizmente para os Hatlings, nem tudo no universo é do bem com eles, nem tudo gosta da sua existência. Predominantemente o caos já invadiu o planeta natal dele, de Ornsworld, 2 vezes. Lamentável, mas na 12ª Cruzada Negra, no caso foi um tempo conhecido como as Guerras Góticas. Nesse tempo existia no planeta de Ornsworth uma estátua muito antiga, que talvez estava lá antes até que os Hatlings chegassem no planeta. Essa estátua era um ídolo caótico de antes da colonização, de antes do Império, e estava enterrada e esquecida no planeta. E o Abaddon ordenou que as suas forças, fazendo a vontade dos deuses do caos, achassem e matassem qualquer um no caminho, mas eles deveriam encontrar esse emblema profano e levar de volta para o olho do terror para os verdadeiros seguidores dos deuses de verdade e os deuses do caos. Então começou a descer do céu naves e naves de seguidores do caos e atacar o planeta inteiro ao mesmo tempo. Foi uma batalha terrível. Soldados da guarda que estavam colocados ali para defender nessa época lutaram lado a lado com os Hatlings, agora em grande número, porque estavam defendendo seu planeta, mas infelizmente as forças do caos foram implacáveis e devastaram boa parte do planeta. Até teve uma batalha interessante ali numa keep. Keep seria, como é que eu vou te explicar?
Keep é o ponto maior, assim, o ponto-chave de alguma rede de comando, de um castelo. Então meio que seria a fortaleza final, é a última, é cidadela em português, acho que seria a tradução correta de Keep. E no caso, meu Deus, os nomes dele, é porque os nomes deles é meio que irlandês, mas a Humstamler Keep era o local onde um regimento da guarda e os sobreviventes dos Hatlings fizeram meio que uma linha de defesa para se proteger dos invasores do caos. E essa cidadela tinha um portão fortificado. Esse portão fortificado e blindado resistiu a tiros de laser, a tiros de canhão do caos. E aí então os magos do caos se juntaram e começaram a fazer um ritual. Esse ritual era para derreter o portão. O portão derreteu, porém algum deles, ou eles inteiros, meio que recitaram errado e perderam o controle do ritual, e todos os cultistas e seguidores do caos que estavam ali próximos, incluindo eles mesmos, se transformaram em aberrações daquelas Chaos Spawn e invadiram a região e mataram todo mundo que estava dentro. Infelizmente, os nossos heróis foram mortos aqui lutando 1 a 1 contra aquelas abominações caóticas, mas depois do conflito, quando o planeta foi reconquistado, os Hatlings prenderam várias dessas abominações e uma vez por ano eles fazem meio que um ritual que eles soltam uma delas e caçam, meio que para lembrar os mortos, para lembrar o ódio dessas coisas caóticas e para afiar a mira. Então tem uma caçada Chaos Spawn meio que ritualística que acontece no planeta desde essa invasão. Mais recentemente, no ano 999 do milênio 91, um warband, um grupo no caso, Astartes caóticos de Supermarines, fuzileiros espaciais traidores, é que eu não costumava chamar eles diferente, mas fuzileiro espacial para os Space Marines acho que é o mais correto. Então os fuzileiros espaciais traidores, chamados Cavaleiros de Sangue, também seguidores do caos, mais uma vez atacaram o planeta e massacraram boa parte da população civil, porque demorou até reforço chegar, mas o reforço chegou. E felizmente os nossos pequenos Hatlings conseguem se reproduzir, então eventualmente a população deles vai voltar ao normal, mas 2 invasões caóticas causaram realmente uma redução significativa na população desses Abhumans na história recente do Império. E no caso, deu para entender que eles são úteis no campo de batalha, que eles têm assim toda uma personalidade forte, diferente e meio que única para eles. Falando em personalidade forte, a maioria dos Hatlings é bem supersticiosa. Eles têm vários amuletos de proteção do Imperador, eles rezam pelo Imperador proteger, porque eles dão bastante valor à própria vida, então se o Imperador protege bem, é melhor estar protegido pelo Imperador do que não está. E eles também rezam pro espírito da máquina da arma deles, e apesar de rezar pro espírito da máquina, eles fazem várias heresias tecnológicas, tinha que falar, porque se um mecânico tá aqui irritado dentro de mim, dizendo, cara, fala da heresia tecnológica deles, bem, eles, pasmem, modificam e personalizam as próprias armas, eles modificam tudo nela, eles assim, a arma praticamente não tem nada da que veio original depois de um tempo, eles riscam a arma para cada morte confirmada, eles trocam a luneta, eles trocam o cano, eles fazem essas coisas sem conversar com o mecânico, sem fazer o ritual correto, sem pesquisar na STC. Imagina só, um humano com uma chave de fenda, um alicate, simplesmente abre e troca a peça. Heresia tecnológica total, mas eles fazem isso e eles ainda assim têm a audácia de rezar pro Omnissiah e pro espírito da máquina da arma não falhar. Olha a audácia desses mutantes. Os mecânicos não gostam muito deles, mas também não gostam muito dos mecânicos. Em geral, eles são uma pessoa do povo.
E a não ser que tu queira manter um segmento de logística completamente 100%, tu sabe que tu vai ter uma pequena perda ali de equipamento, munição e comida quando tem um rato no teu batalhão, mas eles mais que compensam graças à sua incrível habilidade como franco-atiradores, como batedores e como cozinheiros para a Guarda Imperial. Obrigado, Ratlings, pelo seu serviço até então. A sua cidadania foi conseguida graças ao esforço de gerações e gerações deles que lutam pelo Império. Muito obrigado. E um pedaço da lore antiga aqui para você que é do canal, que eu sei que tu gosta de conhecer coisas diferentes. Eles também são muito bons atirando pedras. Pois é, mas aí pegava um pouco demais ali os hobbits do Senhor dos Anéis. Então tu vai ver que alguns deles têm fundas e coisas assim. Eles usam pedras para caçar pequenos animais ou pequenos tiranídeos, né, se for mais fácil de matar. Mas eles também usam pedras para fazer barulho em outro ponto para o inimigo virar as costas e eles conseguem fugir. Em geral, eles têm várias utilidades e eles conseguem fazer as coisas sem fazer tanto barulho. Falando nisso, eles utilizam também supressores de ruído na sua arma, então é mais difícil tu identificar da onde veio a bala. No caso, tu pode seguir a linha de laser, né? Mas tudo bem. Em geral, meus amigos, era isso que eu tinha para falar sobre os Ratlings hoje. No caso, foram inspirados no Senhor dos Anéis. Sim, mas eles vieram a uma grande distância disso aí e hoje eles são únicos. É interessante ter um deles no teu RPG, porque se tu vai ter... Não, eles não são murder roubos, eles não vão por aí matando todo mundo e roubando todo mundo, eles não matam as pessoas, aliás, eles protegem as pessoas, então eles são do bem, mas eles são... meio que mais eles, assim, o que eles querem é ter uma vida tranquila, uma barriga cheia e o regimento que tá com eles está em segurança. É isso que eles querem e eles vão se divertir, eles vão jogar baralho, eles vão jogar dados, eles vão fazer apostas e, em geral, não é incomum tu ver eles com equipamento que eles ganharam por meios ilícitos, como jogo de azar, mas... Tudo de bom, vejo vocês na próxima e eu imagino que em algum lugar do universo tem um assassino vindicare que perdeu o rifle para um Halfling numa aposta que o Halfling fez e totalmente ele roubou para ganhar, mas ninguém sabe disso. Eu imagino que deve ser engraçado o assassino voltando para casa e dizer: pois é, sabe a minha arma, eu perdi. Bem, vejo vocês na próxima, caras. Tudo de bom e o Imperador protege.